no posto, a gente tem a meningite C, que por muitos e muitos anos foi uma briga da Sociedade Brasileira de Pediatria para que ela entrasse no rol do calendário vacinal brasileiro, porque ela representava quase 90% das meningites do Brasil. Só para vocês terem uma ideia. Era muito, muito importante que ela entrasse no calendário. Eu acho que quando a gente fala, assim, de sarampo, a nossa geração não tem muito essa noção. Não. Quando a E gente todo mundo fala me zoa, de e aí eu pólio, tenho que falar, né? Todo mundo me zoa, porque do grupo de pediatras que eu faço parte, eu sou a única que nunca vi sarampo na vida. Eu nunca vi sarampo na vida. Eu tive sarampo, mas eu nunca peguei. viu. Que bom, não queremos ver. A gente Nem não tá quero, querendo não ver, quero. tá? Essa epidemia aí, pelo amor de Cristo. É, aí a gente fala de pólio, e você pensa assim, cara, a gente Não vi não pólio, viu graças pólio, a Deus. né? Agora tá querendo ver, né? O pessoal Não tá temos tentando. casos no Brasil, mas já temos casos nos Já Estados temos Unidos. casos nos Estados Unidos. Fala de quando a gente fala de meningite, Dá um sustinho, dá né? um sustinho, né? Parece que pesa mais a meningite, Pesa. como Pela se gravidade, a gente né? conhece, a gente já viu, a gente tem alguma história, a gente... É, porque a meningite só passou a fazer parte do calendário em 2012, né? Então, e a nossa geração viveu muita epidemia. Você já era formado. Já. A Luísa não pegou meningite no posto. Ela tem 10 anos. Ela nasceu um mês depois que começou a dar meningite no posto. Então, ela acabou fazendo particular exatamente por causa disso, porque não tinha no posto. A meningite, a nossa época, viveu muitas epidemias de meningite. Tanto que existiu uma vacina, meningite BC, que o governo comprou, que a gente fez, nossa geração fez, que não servia pra nada. Realmente, a taxa de efetividade da vacina era Muito lá no baixa. pé, tanto que hoje Parou. não existe mais, né? Mas foi tentativas do governo de tentar parar com a diminuir quantidade de a meningite. meningite, até chegar na meningite C, que hoje a gente tem disponível no posto, tá? É uma vacina muito boa, tá? Ela realmente representava mais de 90% das meningites, então ela foi escolhida por causa disso, Sim. tá? Para entrar no nosso calendário vacinal. Não foi à toa que ela entrou no nosso calendário vacinal, tá? E é uma vacina muito, muito, muito importante. É óbvio que a gente acaba tendo um incremento de novas vacinas. Então, hoje, a gente tem no calendário particular tanto a CWY, que está englobada a C, tá? Quanto a meningite B. Que aí eu vou falar depois da B, que é um caso à parte, tá? Vou falar entre meningite C e a CWY, tá? O A gente quase não tem no Brasil. É um número muito Inexpressivo. baixo, inexpressivo. Não justificaria, por exemplo, se fosse uma vacina AC em relação a uma C. A gente não teria uma justificativa para fazer a AC. O WY, existe casos? Existe, tá? É óbvio que em pouquíssima proporção, perto ao C e ao B, que a gente vai conversar, tá? Mas existe, principalmente sul do país mesmo. Rio Grande do Sul, Curitiba, Santa Catarina, eles têm muito caso de W, muito mais do que a gente. Não me pergunte por que, epidemiologicamente, eles têm. Acontece, tá? Então, é uma vacina importante? É uma vacina importante, tá? Agora, não é tão importante quanto a B. A B. Então, assim, só posso pagar uma e são caras. Essas são caras. São caras. A B tem maior importância. Então, Tati, não tenho dinheiro. Faz a C do posto e a B do particular, sem sombra de dúvida, tá? Por que eu tô falando isso? Hoje a B representa 40% das meningites em menores de 1 ano de idade. Porque como a gente começou a vacinar todo mundo com a C, a B começou a subir. Números absolutos também teve um incremento, porque você começa a aumentar a taxa de transmissão da doença. Então, não só proporcionalmente, mas em número absoluto, a gente acabou tendo um aumento da meningite B. E a meningite B tem uma gravidade grande. Foi uma vacina que a gente lutou muito, né? Eu gosto sempre de falar isso, a vacina de meningite B, ela só tem 5 anos, tá? Ela não tem estudo a longo prazo, a galera aí que gosta de falar de Covid, que a vacina de Covid não tem estudo a longo prazo, meningite B também não tem estudo a longo prazo, tá? O estudo a longo prazo da CWY acabou de ser lançado e a gente já dá a CWY há muito tempo, né? A B é uma vacina de 5 anos só,
tá? Então é uma vacina extremamente nova. 5 anos. É muito nova. É muito nova. Ela acabou de fazer 5 anos. O Henrique não tomou pequeno. Ele tomou 2 doses só. O Henrique tomou 2 doses. 2 doses só, porque ele fez depois de 2 anos de idade. Foi. Porque foi quando ela foi lançada. Então, é uma vacina de 5 anos. Tanto que você pagou era carésima. Carésima. Porque quando ela lançou 800, 900 reais. Era isso aí. 800, eu lembro. Eu falava assim, meu Deus do céu, 800 e tantos É, reais hoje cada ela tá dose. 500 e pouquinho já. Ah, já melhorou Já bem. melhorou bem. Então, assim, hoje o pacote das 2 meningites está em torno de 1.000. Então, ela já caiu porque foi melhorando ao longo do tempo. Então, é uma vacina muito nova, tá? É uma vacina que ainda dá muito efeito colateral. Eu ia falar isso agora, é uma vacina punk. É bom deixar bem claro, dá muito efeito colateral. Mas por incrível que pareça, quando ela foi lançada, ela foi lançada acima de 1 ano. Uhum. E quando ela caiu para 2 meses, para 6 semanas, em bula, eu falei assim, eu não vou dar nos meus bebês. Porque se ela dá essa reação com 1 ano, imagina com o bebezinho. Não vou fazer, não vou. Esquece, eu falava pros meninos, né? Esquece, não vou fazer e tal, brincando com eles. E, por incrível que pareça, as reações em menores de 1 ano são muito menores do que nas crianças mais velhas quando recebem essa dose. Então, apesar de ter reação, a reação com criança de 3 a 5 meses é bem pequena, perto da reação quando você faz depois de 1 ano, tá? Então, quais são essas reações? As reações que a gente está acostumado. Febre, irritação, dor no local, dá febrão, Foi a tá? primeira vez que eu Febrão. tive febre. Febre. Febre, assim. Ah, que desespero. Foi a primeira vez. É febrão mesmo, febrão de 39. Tanto que é a única vacina em bula que é liberado o Tilenol antes da realização da vacina, para vocês terem uma noção do quadro febril. Então, é uma vacina importante. Muito. É uma vacina cara. Muito. E se eu tivesse que escolher entre todas, aqui, com certeza, sem sombra de dúvida, eu faria no particular. Assim, só vou ter dinheiro para uma vacina particular, meningo B. Não tem menor dúvida. Menor dúvida. Tenho dinheiro para 2, ACWY e B. Tenho dinheiro para 3, pneumo 13, ACWY e B. São as 3 principais, onde a diferença entre as vacinas é imunológica. Eu estou protegendo mais a criança dando essas vacinas. E, por exemplo, a B nem tem no posto. Não estou nem protegendo mais. Eu estou protegendo com uma doença que não tem no posto, tá? Então, é uma vacina que é muito, 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 muito importante de ser realizada. Então, até os 6 meses, essas são as vacinas. Essas todas. Só tudo isso são as vacinas que seu filho vai ter. Mas por que eu achei tão importante a gente trazer isso pra cá? Eu achei muito importante a gente trazer isso pra cá exatamente para ter esse debate aqui de se eu não posso nenhuma, se eu posso uma só, se eu posso 2, porque isso é muito pouco discutido. E o que a gente vê bastante é tipo assim, a criança nasceu, aí você faz o maior esforço danado, porque chegou os 2 meses e você paga no particular, e aí depois nos 3 você não consegue. E aí não consegue para uma coisa mais importante do que de 2. Então ter essa informação e fazer um planejamento financeiro para onde eu vou aplicar o meu dinheiro em termos de prevenção para o meu bebê, é por isso que eu trouxe esse assunto pra cá. Maíra, isso não é obstetrícia. Não, não é. Mas se você tá aqui porque você tá grávida, você daqui a pouco vai parir. E isso é um planejamento que é muito importante que você tenha. Até porque não é barato. Então, só para vocês terem uma ideia, se vocês optarem por fazer todas as vacinas até 6 meses no particular, você vai gastar em torno de 5 mil reais. Tá? Até os 6 meses Até da os criança. 6 meses da criança. Você vai gastar 5 mil reais. Então, é uma coisa que deve ser planejada na gestação. Porque você vai gastar aí pelo menos quase 1.000 reais todos os meses. É isso aí. E falando em uma parcela da população, a gente tem toda a ciência de que isso não é possível e tá tudo bem. Graças a Deus, o nosso SUS consegue suprir bastante. Falando em uma outra parcela da população, tá tranquilo? Nem percebo, e tudo certo. Agora, para a imensa maioria, entra na questão das prioridades. Então, se eu me programar e não comprar
o brinquedo X ou o carrinho mais caro ou a roupa não sei das quantas, eu consigo juntar esse dinheirinho e fazer uma proteção mais efetiva para o meu filho. Será que não vale? É a mesma coisa que eu falo do parto. As pessoas falam assim, ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma equipe particular. Gente, é indiscutível que uma maioria da população brasileira não tem dinheiro para isso. E eu tô longe de dizer aqui ou de querer minimizar isso como realidade, porque eu sei o país que a gente vive. Mas existe uma parcela da população que tem essa capacidade, mas opta por fazer chá revelação, chá de bebê, viajar para enxoval. Então é uma questão de prioridades. E tá tudo bem se a sua prioridade é comprar o brinquedo da marca importada. Mas se a sua prioridade é a questão vacinal, programe-se. R$5.000 até os 6 meses. É isso aí. É isso aí. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Eu já falei em todos os outros vídeos, eu vou continuar falando. A Tati tá lá no Instagram, ultra presente, responde a beça, manda mensagem, enche o saco dela mesmo, pode dizer, vim pelo canal da Maíra, ela mandou te encher o saco, e enche o saco dela que ela vai responder. Quem ainda não me segue aqui, chegou hoje, caiu de paraquedas, ativa o sininho, compartilha com as amigas, todas aquelas coisas que o povo do YouTube tá cansado de saber. Se inscreve aqui no canal, a gente tá fechando hoje, deixa eu pensar, se ainda vai ter, vou pensar, pode ser que ainda tenha mais algum vídeo de pediatria pela frente. Mas se ficou alguma coisa faltando, poxa, Maíra, eu queria muito saber disso. Coloca aqui nos comentários. Eu tenho uma listinha de temas e eu prometo que a gente tenta ajustar a agenda de novo. Porque foi difícil, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu. Um beijo, galera. Até semana que vem.